Transformando cada caloria armazenada em seu corpo em um poder descomunal, esse sujeito conseguiu se tornar um verdadeiro ícone do mundo do boxe, enquanto absorvia os golpes mais cruéis de outros lutadores da Era de Ouro, como se tivesse sido destinado a isso. Provou que seu corpo é uma fortaleza única que nenhum outro jamais poderá igualar. Eric Ashe, ou dele, Butterbean, é um fenômeno incrível da nobre arte dos punhos, adorado por milhões de fãs. Neste vídeo, faremos um passeio pelas melhores lutas do mais pesado entre os pesos pesados. Recomendo discrição. As imagens que você está prestes a ver não são adequadas para cardíacos. Conteúdo: Eric Butterbean Ashe versus Beard. No alvorecer do século XX, Ashe ficou cara a cara com um desafio atormentador, mais conhecido como Jack Beard. Para essa luta, Beard tinha a vantagem da altura e do alcance, e por isso pensou que poderia facilmente fazer o gordinho modesto suar. Desde o toque inicial do gongo, Beard tentou tomar a iniciativa e, quase sem esforço, acertou golpes potentes em seu enorme alvo. Não demorou muito para que Beard fosse tomado por uma aura de superioridade fictícia e decidiu que seria uma boa ideia começar a zombar de Butterbean com grande arrogância. Chegando ao limite da paciência, Ashe tentou contra-atacar, mas Beard esquivava da grande maioria de seus punhos gordurosos como um ninja capaz de escapar de qualquer situação de perigo. Em um certo momento, o metido estava tão seguro da vitória que achou uma boa ideia começar a dançar no ringue, como se fosse uma celebração antecipada. No entanto, Eric não parecia contaminado pela energia disco-arrogante de seu oponente e, depois de abastecer o tanque com um pouco de calda de chocolate no intervalo, despertou seu apetite bestial por vingança. A partir desse momento, Butterbean absorveu cada golpe de Beard com a mesma facilidade com que comeria asinhas de frango picantes após a luta. Bean says, "Come on." More of a pro style than he is a tough man. Right, because Bean just wants to punch it out. Bean just smiling through this round. Looking to load up that time. Beard says... De repente, com um direto de direita contundente e mais do que preciso, mandou Beard dançar direto para a estratosfera. Parece que esse é um movimento que Ashe aperfeiçoou. Afinal, não há motivação maior para ele do que açúcares e calorias. Butterbean. Oh, big right hand, and that dropped him, and I mean, he's still out. Eric Butterbean Ashe versus Doug Harris. No ano de 1995, Butterbean estava em uma imponente sequência de vitórias, alcançando 9 triunfos praticamente sem esforço, como se estivesse colecionando os cadáveres de seus oponentes como se fossem Digimons. Mas destruir um desafio só cria outro ainda maior. E de repente, um oponente digno emergiu das sombras, capaz de espalhar o medo apenas com seu incrível corpo atlético. Doug Norris. O apelido Dangerous, perigoso, era um aviso claro para o gordinho de que ele não estava prestes a se envolver em uma disputa que renderia mais uma vitória fácil. A luta começou, e Norris, que logo percebeu os braços curtos de seu adversário, decidiu manter Eric à distância. Mesmo assim, em suas tentativas desesperadas de alcançar o rival, Ashe conseguiu acertar em Dangerous alguns bons golpes antes de entrar no modo Berserker. Powers could be limitless here. He was a scary sight. Yes. Meanwhile, to fight TKO in the 4th round, and really not. Right hand gets the head of Doug Norris. Norris landing. Butterbean the nickname and going all over to prove those people wrong. Thingy coming forward with some good shots. And you're seeing some tough windmilling by Butterbean. He still has that. Totalmente surpreendido por aquela explosão de colesterol, Norris abandonou rapidamente a ideia de conseguir um nocaute precoce. Aparentemente, Butterbean já tinha um terceiro jantar agendado, pois, no segundo round, os papéis se inverteram e o corpo de seu oponente começou a mandar sinais ao cérebro para mudar sua configuração de perigoso para inofensivo. Ao fazer isso, provou mais uma vez que músculos, sozinhos, não vencem lutas. Losing to him a 4th round TKO. And you see a reason why. Norris, I was joking, but that was the problem. He'll outbox him, but then he'll get popped. They clashed heads, and that's what hurt. Doug. Well, it's wild now, folks, and there goes Doug Norris. Butterbean's professional opponent said if he's been able to. Eric Butterbean
Ash vs James Thompson. Butterbean nunca esteve disposto a limitar seu imenso potencial. Por isso, entrou no MMA quando sentiu que o boxe já não era suficiente para saciar sua fome por vitórias. Com 7 vitórias no currículo, os organizadores apresentaram Eric como um adversário sério para James Thompson, que já havia destruído lutadores da disciplina com status lendário. Antes da luta, Thompson, com enorme autoconfiança, prometeu que acabaria com cada centímetro cúbico de gordura no corpo de Butterbean em alta velocidade. No dia da luta, os dois colidiram suas forças no centro do octógono, e naquela noite, Thompson realmente cumpriu a promessa de acabar rapidamente com a luta. Só que foi ele quem acabou sendo a vítima do atentado, assim que Eric decidiu dar-lhe uma pequena amostra do que sabia preparar melhor: devastação. And I think that there you go. There it is. Oh, that's about it. Butterbean has done it. Thompson still looking for the takedown. I don't think over. Grant Waterman stepped in. Thompson shaking his head, Steve, going, you've got... Eric Butterbean, Ash, versus Jonathan Whitfield. A próxima parada nesta colossal e gordurosa aventura é o encontro de Butterbean contra Jonathan Whitfield, mais conhecido como Liso Touro. Durante a apresentação, Whitfield achou que seria uma boa ideia tentar intimidar nosso herói, exibindo um pouco da força física com a qual já havia dominado vários adversários antes dele. O que Jonathan não sabia era que o único medo real de Butterbean era chegar em casa e encontrar a geladeira vazia, e ter sua tia com frango no vapor para o jantar. Assim que a luta começou, Eric não economizou esforços para mostrar a Whitfield o que significava ser verdadeiramente assustador. You were talking about Butterbean trying to get that jab out. Right now, not sure. But you're starting to see now a little more of the patience by Butterbean. Now he rushes in. He sees an opportunity. To Al, in the hotel last night, kids were coming up rubbing his head. And who knows now, maybe as Floyd starts developing more, face some better competition. Yeah, he says his technique has been to wear people. Second and stalking him is Butterbean now. Butterbean knows he's closing in. But Butterbean has just walked right through those punches of Whitfield. For this one, now that he's we're coming down to the conclusion of third. Good punch. I called it. That's what I... Depois de mandar Whitfield direto ao chão, Butterbean provou, mais uma vez, que ter uns quilinhos a mais no boxe não é exatamente um problema. Na verdade, com as habilidades certas, pode ser sua maior força. Hey, they've asked me that several times, and I said, for a regular fight, Joel Scott, rising young heavyweight. Eric Butterbean, Ash, versus Pat Jackson. Pat Jackson é mais uma montanha de músculos que não conseguiu se manter fiel aos valores de um verdadeiro cavaleiro da luta e decidiu zombar de Eric por não ser um lutador de verdade, não deixando a Butterbean outra opção senão dar dinheiro e uma lição. Naquela época, nosso cliente fiel do McDonald's tinha apenas 13 vitórias no histórico profissional, sem nenhuma derrota. Jackson, determinado a mostrar os frutos de sua vida de academia, garantiu que tinha força suficiente para apagar aquele sagrado 0 na coluna de derrotas de Butterbean. Quando a luta começou, Ash avançou sobre seu oponente como um predador furioso. Tentou golpear com o movimento de um pêndulo, mas, devido ao seu tamanho, acabou virando uma bola demolidora devastadora. More instinctively, if he tries to get too fundamentally oriented, which over the long haul he needs, it might hurt. Wanted Pat Jackson to stand in front of him, but guess what? He utilizes every inch of the ring, and he wishes. Jackson tentou conter a fúria gordurosa com seu jab, quase conseguindo desligar o tanque de cerveja que mantinha Butterbean funcionando. Say he has his hands full is the understatement of the decade. And there is a little blood trickling also. We're in round 2, and they told Butterbean in with this, and that's what he's doing. And now he is in his element. Depois, como se tivesse sido possuído por algum espírito obeso da guerra, Ash avançou cegamente com fúria, destruindo tudo em seu caminho, inclusive o árbitro. They are into this fight. Good right by Butterbean. He may have hurt Jackson. His jab's not much. Bean comes in with the overhand right. He's not punching off it, and he's moving straight back too much. And Butterbean's still having a hard time hitting survival mode. He's not punching much. I don't think he has much on the punch. He's so tired. We'll be back for round 3. Down. Well, exactly.
He is a candidate. And if you ever wanted to define the body, then go upstairs. Now he's uppercutting. The interesting thing, Dave, is he hasn't really... Should have been scheduled for 3. Yeah, thank you. That might be one of the most dramatic shots he walked into. Boy, that's combat. Ao ver de perto o poder de nocaute de Butterbean, Jackson pareceu assustado o suficiente para se recusar a continuar lutando. Naquela noite, Eric garantiu uma vitória dupla e, claro, se premiou com 2 Big Macs duplos assim que chegou em casa. Eric Butterbean, Ash versus Ed White. No ano de 2006, Butterbean decidiu testar sua força contra uma verdadeira máquina de esteroides, Ed White, em uma luta pelo campeonato da Associação Internacional de Boxe. Desde o soar do primeiro gongo, essa colossal massa de músculos tentou atravessar a pele grossa e elefantina do gordinho. Naquela noite, Butterbean atuou como embaixador local do trauma, usando seus punhos para adicionar mais um paciente à sala de emergência. Depois, o arqui-inimigo dos nutricionistas mandou a cabeça do fortão para o mesmo lugar onde descansam as pobres almas daqueles que um dia tentaram tirar-lhe uma rosquinha da mão na época da escola. White punch himself out. Then Butterbean his waist, and that'll be dangerous. Butterbean takes the punch pretty well, as he's showing you here. Butterbean is trying to let it. Another body shot by Butterbean in Parsons, Tennessee, and idly when he throws, and sooner or later he's going to get taxed or fast-paced first minute. In the early going, he's getting the better of the Butterbean. Oh! Haymaker right hand. Criminal court judge from Reno, Nevada. Eric Butterbean, Ash vs Kevin Talon. Em 1999, Butterbean já havia alcançado a marca de 42 vitórias profissionais, mas esse amante da carne não estava nem perto de se dar por satisfeito. Seu próximo objetivo era conquistar o título de homem mais odiado da disputa, e em seu caminho estava ninguém menos que Kevin Talon. Antes mesmo da luta acontecer, Butterbean já havia colocado sua vítima no cardápio, e assim que o gongo soou, entrou no combate como se estivesse prestes a caçar sua presa e, em seguida, devorá-la em um banquete. Dobrando as pernas de Talon até se proclamar rei dos 4 rounds, Eric se mostrou determinado a encerrar a luta. Talon with some counter-punching of his own. Butterbean missing with a right hand, scoring with a left and a right as Talon comes in. How many fights does he have? Well, Talon just got knocked and Butterbean knocked him. And he sends Talon, demonstrando grande resistência, continuava se levantando, fazendo a plateia se perguntar se aquela tão sonhada vitória de Butterbean realmente iria acontecer. Butterbean. And Butterbean comfortably in control in this form, continues to pound the overmatched Talon. Told Jones, the great defensive lineman from the Dallas Cowboys, didn't do well. Em certo momento, parecia até que Ash havia sido possuído por algum espírito maligno da morte, continuando a punição ao seu adversário. O deus do colesterol decidiu por fim a teimosia de Talon, sacrificando-o contra as cordas e encerrando a luta de vez. He's got a guy in front of him who's covering up, so he brings the uppercut up. Try to straighten him up. Opponent in front of him can nail him a little bit, like Funmaker, and Talon just can't. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Lembre-se de que a melhor forma de apoiar meu conteúdo é deixando seu like no vídeo. Qual dessas lutas foi a sua favorita? E por quê? Que outra luta de Butterbean você gostaria de ver em uma parte 2 deste vídeo? Te espero nos comentários. Nem todos os dias se vê Mike Tyson, o campeão mundial dos pesos pesados mais jovem da história, e a maior referência de poder dentro do ringue, reclamando da força de outro lutador. Sendo o melhor em plena era de ouro dos pesos pesados, qualquer aspecto de Tyson causava impacto na disciplina. Seus nocautes ferozes e arrepiantes eram mais do que suficientes para cativar os fãs de boxe, e até mesmo para chamar a atenção do público em geral. No entanto, o próprio rei do boxe
demonstrando nada além de pura autenticidade. Reconheceu uma força descomunal em outro pugilista, Donovan Razor Ruddock, um verdadeiro caçador de monstros que possuía poder suficiente para intimidar o mais temido de todos. Ruddock dividiu o ringue com Tyson em 2 ocasiões e, segundo o próprio Iron Mike, proporcionou-lhe as lutas mais duras de sua carreira. Seja bem-vindo. No vídeo de hoje, o convite é para que você fique até o final para conhecer uma das maiores rivalidades da era dourada do boxe, testemunhando como Tyson, em seu auge, teve que lutar por sua vida contra Donovan Ruddock, o lutador que mudou as regras do jogo. Conteúdo: Donovan Razor Ruddock, ou como também é conhecido, o Jack, o Estripador, da era dourada do boxing, era capaz de tirar qualquer adversário do ringue sem piedade, esmagando-os completamente, com uma sequência perfeita de 15 vitórias consecutivas, sendo 13 delas por nocaute brutal, e com atuações impressionantes. Ruddock deixou claro que, se o boxe fosse um jogo de sobrevivência, ninguém estaria à sua altura. Sim, muitos lutadores afirmam ter um poder absurdo, e uma vez no ringue, seu desempenho não corresponde às palavras. No entanto, a força monstruosa de Razor foi reconhecida não apenas pelos fãs de boxe de ontem e de hoje, mas também por algumas das maiores superestrelas da época. Já ouviu falar de Evander Holyfield ou Riddick Bowe? São apenas alguns dos grandes nomes que evitavam conscientemente enfrentar Ruddock. Razor poderia facilmente ter conquistado um título de engenharia ao desenvolver seu próprio golpe característico, uma espécie de híbrido entre um gancho e um uppercut. Sua arma secreta era uma verdadeira bomba capaz de derrubar os maiores e mais imponentes edifícios, fazendo-os colapsar desde a base, literalmente. Uma vez que percebeu o potencial de sua ofensiva, Ruddock começou a passar por cima dos adversários, catapultando-se para a glória. Ainda assim, quando teve a oportunidade de enfrentar o monarca da disciplina, o próprio Iron Mike Tyson, a pergunta era: Ruddock continuaria sendo tão letal ou acabaria sendo apenas mais um promissor com sorte ao encontrar um verdadeiro rival à altura de seu potencial? Mike Tyson versus Donovan Ruddock. O contrato para o tão aguardado confronto foi assinado em novembro de 1989, mas Mike decidiu se retirar da disputa, alegando um suposto caso de bronquite que o impossibilitava de chegar ao ringue. Alguns meses depois, o rei do boxe perderia sua coroa para o 7º na linha de sucessão, Buster Douglas. Para aqueles que acompanhavam fielmente a cena, essa derrota foi uma das maiores decepções de suas vidas. Por outro lado, Ruddock estava no auge de sua própria escalada. Depois do cancelamento da luta contra Tyson, Razor não passaria mais de 8 assaltos, no total, em suas próximas 3 lutas. Isso lhe deu o impulso de confiança que precisava para fazer uma dura crítica pública ao rei caído. Entre provocações e de indiretas, o confronto entre Tyson e Ruddock foi marcado para março de 1991 e os fãs de boxe sentiram que, finalmente, veriam Razor tomar oficialmente a coroa da disciplina, arrancando-a cruelmente da cabeça do monarca. Quando os lutadores subiram ao ringue, milhões de pessoas ao redor do mundo prenderam a respiração, nervosos, prestes a testemunhar o que se tornaria uma das lutas mais brutais da carreira profissional de ambos os pugilistas. Resumo da luta: com o soar do gongo, ficou claro que esses mestres da nobre arte dos punhos estavam em uma corrida própria para enviar o adversário o mais rápido possível ao reino das sombras. Cada golpe poderia ser facilmente comparado à força de impacto de um caminhão em alta velocidade. No entanto, Tyson decidiu calar a boca dos descrentes e provar que, mesmo entre os melhores, existem níveis, e ele estava acima dos demais. Tyson fighting a Robert Steele and associate minister lets them know. First combination punches. Ruddock, que não pretendia virar saco de pancadas naquela noite, também se esforçou para tomar o controle da luta, atacando diretamente Tyson. Mas o estilo desconfortável de Mike impediu que Razor lutasse como estava acostumado. Boy, that could eliminate the knockdown as far as points are.
Ruddock just went back. Now he's trying to get his uppercuts going. But he's not effective. Além de seu físico impressionante, digno de um verdadeiro titã, Mike decidiu provar que até mesmo todo Titanic encontra seu iceberg. Assim, com um golpe devastador, Tyson rompeu as camadas de aço de Ruddock, provando que existia sim poder na terra capaz de derrubá-lo no chão do ringue. O que ele não sabia era que esse golpe só serviria para alimentar ainda mais o espírito de luta de Razor, que se levantaria para lutar com ainda mais fúria. Uma verdadeira cena de Stranger Things, série da Netflix, aconteceu naquele ringue. No 7º assalto, o árbitro decidiu interromper a luta justamente no meio de uma ofensiva impecável de Tyson, que empurrava Ruddock contra as cordas enquanto desferia uma série de golpes mortais. Embora Razor estivesse totalmente consciente e apto a continuar no combate, foi decretado nocaute técnico, e o duelo parecia ter sido cortado justo no seu auge. Isso foi um balde de água fria para todos que esperavam um desfecho contundente, que permitisse definir qual dos dois lutadores era realmente o mais forte. Com o mundo inteiro ansioso por uma revanche imediata, não demoraria mais que alguns meses para que os organizadores trancassem novamente essas feras dentro do ringue. Mike Tyson versus Donovan Razor, Ruddock II. Depois da primeira luta, parecia que os pugilistas ainda tinham muito a resolver. Por isso, enquanto o momento de vê-los se enfrentando novamente não chegava, não havia passatempo mais divertido e estimulante do que assistir aos seus debates televisionados, em meio a várias ameaças de morte. Chegou o dia 28 de junho de 1991, quando foi celebrado mais um festival de violência, com toda a comunidade do boxe atenta. O espetáculo principal, dois monstros, agora com um histórico em comum, prontos para se enfrentarem novamente e se destruírem dentro do ringue. Resumo da luta. Esses grandes mestres do boxe começaram a jogar xadrez da forma mais explosiva possível, com os punhos. Ruddock parecia capaz de igualar o melhor ataque de Tyson. No entanto, quando Mike ativava seu modo frenético, nem toda a musculatura de Razor era suficiente para salvá-lo dos punhos de martelo do monarca. Tudo indicava que as ameaças de morte feitas durante a preparação da luta se concretizariam, pois Tyson, insatisfeito com os 3 minutos do primeiro round, decidiu fazer um mini round extra logo após o soar do gongo. No segundo round, Mike lembrou a Ruddock quem era o verdadeiro monarca do ringue e, sob a pressão de sua ofensiva, forçou o adversário a se ajoelhar. Um devastador cruzado de direita fez Razor se curvar, mostrando já estar em clara desvantagem. Depois de se levantar, seu martírio apenas se prolongaria. Com um olhar de incredulidade, Ruddock caiu sentado no chão, como quem não acredita que está repetindo os mesmos erros vez após vez. Talvez tenha sido o orgulho ou o ego, mas, naquele momento, uma força sobrenatural fez Razor levantar-se e, como um ferreiro experiente, começou a martelar o ferro.
Tyson, com fúria, para a infelicidade de Razor. No quarto round, o rei recuperou o controle do ritmo da luta. Apesar dos esforços de Ruddock para reagir a uma ofensiva brutal, a dominação de Mike se estendeu até o sexto assalto, onde o inesperado aconteceu. Como se todos os planetas tivessem se alinhado, Ruddock acertou o tempo perfeito e, usando sua carta mais devastadora, lançou seu golpe secreto. Com a mesma fúria com que havia derrubado dezenas de adversários antes de encontrar Tyson, ele lançou um golpe tão poderoso que o protetor bucal de Mike voou, simbolizando a força brutal da assinatura de Razor. Controversially in the seventh by Richard Steele. Ooh, nice hook, two nice hooks. Nice uppercut. Wonderful uppercut, there it is. You know, you wonder. He's got Ruddock in the corner, but Ruddock able to pull his way. Although he's responded well. Good hard punch by Tyson. Tyson opening up. And hooks. Solid left by... O que se seguiu preocupou até mesmo o mais fiel dos fãs de Tyson, pois não era comum vê-lo ser brutalmente castigado no ringue. Ruddock parecia ter encontrado novamente o caminho para a vitória, e agora era a vez de Mike provar que era tão resistente quanto era implacável com seus punhos. O rei do boxe não é um título que se atribui a qualquer um, e portanto, não é um milagre que Iron Mike tenha encontrado uma maneira de se recompor e mostrar o melhor de si mesmo em situações onde outros já teriam quebrado. Quando o abominável Tyson voltou à ação, a ofensiva de Ruddock sofreu um forte retrocesso. Como era esperado por aqueles que sabiam ler bem o perfil de ambos os lutadores, o combate se estendeu até o último round programado. Durante esse tempo, os pugilistas deram tudo de si, expuseram toda sua artilharia pesada e mostraram o quanto podiam resistir aos golpes do adversário. Quality of a heavyweight, and the risk here is enormous. Right hand by Tyson. Oh, nice shot by, so don't go away. This is heavyweight action at its best. What he wants is a knockout. Oh, Tyson just got hammered and he comes back fighting. What an exchange! Esta guerra de duas batalhas chegava ao fim, e era hora dos juízes apontarem quem, naquela ocasião, havia se comportado como o verdadeiro gene dominante. Quando o apresentador tomou o centro do ringue, a tensão era tão densa que poderia ser cortada com um dedo. No entanto, não foi surpresa para ninguém quando Mike Tyson foi anunciado como o vencedor da luta por decisão unânime dos juízes. Como resultado dessa decisão, o autor do golpe mortal com a assinatura Razor foi cruelmente criticado pelo público e pela mídia. Ainda assim, seria uma tremenda injustiça não dar o devido crédito ao Sr. Donovan Ruddock, que, corajosamente, lutou a maior parte do combate com a mandíbula fraturada, mantendo-se firme diante do lendário Iron Mike até o verdadeiro final. Encerramento. Para muitos, a segunda luta entre Mike Tyson e Donovan Ruddock foi a última oportunidade de ver Iron Mike em seu auge. Após esse combate, uma série de eventos infelizes se seguiu, levando o pugilista a ser acusado de estupro e, eventualmente preso, o que fez sua imagem pública pouco a pouco se apagar. Quando Tyson terminou seus anos de juventude na prisão e retornou ao ringue, nunca mais foi o mesmo. E, se te interessa saber, Razor também não envelheceu bem. Depois da derrota para Mike, sofreu outras perdas importantes em lutas contra oponentes como Lennox Lewis e Tommy Morrison. Parece que a glória no boxe é efêmera. No entanto, o legado de Mike Tyson e Donovan Ruddock permanecerá escrito com tinta indelével nas páginas douradas da história do pugilismo, onde, felizmente, tivemos o privilégio de vê-los se enfrentar em duas sádicas ocasiões, quando essas autênticas máquinas assassinas estavam em seu auge.